Em continuidade ao ciclo de estudos tribunais superiores em temas da Justiça Federal, mesa temática Direito Administrativo, evento esse promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo, e da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Para dar início aos trabalhos desta manhã, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, coordenador científico deste evento. A excelentíssima senhora desembargadora federal Gilda Sigmaringa Seixas, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E o excelentíssimo senhor juiz federal Márcio André Lopes Cavalcante, da Seção Judiciária do Amazonas. Ontem tivemos a participação do ministro Gurgel de Faria na área de concursos públicos, tivemos a participação do juiz federal e conselheiro do CNMP, juiz Walter Araújo, na área de servidores públicos, vantagens, e do juiz federal Márcio Luiz, da Seção Judiciária do Distrito Federal, na área do direito ambiental. Estão inscritos e assistindo este ciclo pelo sistema virtual 560 colegas nos mais variados rincões deste país e, portanto, recebam os cumprimentos do Conselho da Justiça Federal, ontem, aqui, através da ministra Laurita Vaz, e hoje, Sua Excelência, e do ministro Mauro Campbell, nosso corregedor da Justiça Federal e diretor do Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal. Portanto, nossos cumprimentos a todos os colegas de todas as unidades federativas que compõem a Justiça Federal, e aqui estão presentes diversos colegas da Justiça Federal, servidores, advogados, membros do Ministério Público, e faço um cumprimento muito especial ao ministro Ribeiro Dantas, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, oriundo do TRF da 5ª Região, e que vai fazer o encerramento deste ciclo com o ministro Sérgio Cuquina. Cumprimento também o senhor secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, o colega juiz federal Clébio José Rocha, que ontem nos brindou com a sua participação com o colega Márcio Luiz. Cumprimento todos os juízes federais, os subprocuradores-gerais da República, a doutora Ana, estou vendo aqui, e todos os defensores públicos que estão aqui presentes, os servidores das seções judiciárias que estão nos assistindo. E hoje teremos um colega juiz federal do Amazonas que, além de ter uma destacada atuação na magistratura federal, hoje vamos dizer, o popstar dos concurseiros e dos estudantes que fazem concurso para as mais variadas carreiras jurídicas, que é o colega Márcio André. E para presidir esta fala do colega Márcio André, a desembargadora Gilda Maria Sigmaringa Seixas, coordenadora dos Juizados Especiais Federais da Primeira Região, irá presidir. Então, meus cumprimentos, os cumprimentos da ministra Laurita Vaz e os cumprimentos do ministro Mauro Campbell, corregedor e diretor da Justiça Federal e diretor do Centro Judiciário do Conselho da Justiça Federal. Com a palavra, a desembargadora Gilda Maria Sigmaringa Seixas. Bom dia a todos. Eu agradeço ao ministro Reinaldo, sempre aqui diligente nos trabalhos, nos projetos, mais um projeto idealizado com apoio do ministro Mauro, corregedor, e também do Centro de Estudos da Justiça, daqui do CJF, e a Reinaldo como coordenador científico dessa parte
do ciclo de estudos referente à matéria administrativa. Bem, eu cumprimento a todos os presentes, aos magistrados, ministro Navarro, em nome do Dr. Kleberson, todos os estudantes também presentes, advogados, servidores e todos que estão também por videoconferência, pelo YouTube, né, o ministro Reinaldo falou, são 560 pessoas. Então, Márcio, é uma responsabilidade muito grande, né, a nossa aqui, de estar traduzindo toda essa sua experiência. Eu vou rapidamente, o Márcio André Lopes Cavalcante, atualmente ele é juiz federal em Manaus e também presidente da turma recursal naquele estado, que é a turma de Manaus, do Amazonas e Roraima. O Márcio é especialista em direito civil e processo civil pelo Centro de Ensino Superior do Amazonas, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, professor da Escola Superior de Contas do Estado do Amazonas e da Escola Superior da Advocacia Pública e da Procuradoria-Geral do mesmo Estado. Foi defensor público, promotor de justiça e procurador do Estado do Amazonas. Então, tem uma experiência muito grande, apesar de ser jovem ainda, e autor das obras jurídicas, de algumas obras jurídicas, e ele é editor do blog Dizer o Direito, né? Acho que hoje todos comungam, pesquisam nesse blog do Márcio, principalmente os jovens estudantes, uma vez que, eu gostaria de falar, ministro Reinaldo, que o Márcio, eu ontem, conversando com a minha filha, ele atua como professor virtual nesse site Dizer o Direito, né? Que é imprescindível não apenas para aqueles que estudam para concurso público, mas também para os operadores do direito. Ele faz esse trabalho de graça. Então, eu digo assim, muitas vezes os estudantes, ontem, nós ficamos vendo alguns comentários, pessoas indagando a você, como é que eu deveria estudar, o que eu poderia, né, que queria ser juiz federal e tudo, e você respondendo, eu digo assim, achei muito bonito, porque a partir de que nós compartilhamos e repartimos o nosso conhecimento, Márcio, esse nosso conhecimento aumenta, né? Então, parabéns pela sua solidariedade com os colegas, porque pessoas, inclusive do Sul, do Paraná, pesquisando no seu site. Então, isso é uma atitude muito positiva da sua pessoa, né? Parabéns por essa solidariedade, essa humanização com o cidadão, né? Todos aqueles que estão à distância, mas querem compartilhar do seu trabalho nesse blog, e que é muito bom. E também o livro, Márcio tem esse livro, e que discute a jurisprudência dos tribunais superiores. E hoje nós vamos falar sobre temas de direito administrativo de grande repercussão na jurisprudência dos tribunais. Com a palavra, doutor Márcio. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Eu vou pedir licença para falar de pé, porque o professor, quando fala sentado, fica balançando toda hora a perna, e aí ia me atrapalhar um pouco. Eu queria, inicialmente, agradecer imensamente pelo convite, ministro Reinaldo, muito obrigado por estar aqui presente nesse evento que reúne grandes ídolos para mim, jurídicos, que já falaram ontem, que vão falar hoje também. Então, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui. E também queria agradecer as palavras tão gentis da desembargadora Gilda, né, que há muito tempo é uma referência para mim no tribunal, né, não só pela sua capacidade técnica, sua competência, mas principalmente pela sua humanidade, pela sua busca pela conciliação. Né. Então, foi uma honra ter sido apresentado pela senhora, principalmente com palavras tão bonitas e gentis. Muito obrigado. Esqueci de dizer que ele ganhou o selo ouro, viu? E não ganhou o diamante por conta de 2 processos, que eu me informei ontem.
ganhou o selo ouro no nosso tribunal. Isso. Mas ano que vem vamos em busca do diamante, hein? Com certeza, por conta de 2 processos. Mas então, agora, uma saudação especial a todos vocês que estão aqui, a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento também pela internet. É um prazer estar falando aqui para vocês. E a gente vai tratar hoje aqui de alguns assuntos relacionados com a jurisprudência no campo do direito administrativo e que tiveram grande repercussão em 2016. Só para eu acompanhar meu tempo aqui. Então, a gente separou aqui 5 grandes causas, 5 grandes precedentes para discutir com vocês o que aconteceu, o que foi decidido pelo STF e o STJ. Tá? Vamos iniciar aqui com a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento. O ano de 2016, infelizmente, ele ficou marcado por grandes tragédias no sistema penitenciário brasileiro. O Supremo Tribunal Federal chegou a declarar que o sistema carcerário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. O que é isso? É uma expressão cunhada da Corte Suprema da Colômbia para designar uma situação de generalizada violação dos direitos fundamentais. Então, ficou constatado que, na verdade, apesar de a nossa Constituição proibir isso expressamente, mas que os presos brasileiros, eles recebem a cada dia penas cruéis e degradantes devido às condições do sistema carcerário brasileiro. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, nessa esteira, ele discutiu, mais uma vez, e agora em sede de repercussão geral, os limites, e a extensão da responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento. E a pergunta que eu trago aqui ao debate é a seguinte: o Estado, ele tem responsabilidade civil em caso de morte de um detento? Então, se um preso ele morre dentro de uma unidade prisional, o Estado ele deve pagar uma indenização aos familiares desse preso? A resposta é sim. Por quê? Porque o Estado ele possui um dever previsto na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 49, de garantir a integridade física e moral dos detentos, dos presos. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. O Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso 49, o Estado é responsável pela morte do detento. Isso foi decidido num recurso extraordinário, submetido à repercussão geral. No entanto, a partir dessa decisão, eu gostaria de discutir alguns pontos polêmicos e aprofundados sobre esse julgado. O primeiro deles é o seguinte: que tipo de responsabilidade é essa de que o Supremo Tribunal Federal tratou? Qual é a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento? A responsabilidade civil é objetiva. E aí alguém poderia perguntar, mas por que objetiva se nós estamos falando de omissão do Estado? É objetiva porque se trata de uma omissão específica do Estado para um dever especial previsto na própria Constituição. Como nós vimos no slide anterior, a Constituição Federal impôs uma determinação para o poder público, para a administração pública. Qual foi? A administração pública garanta a integridade física e psíquica, física e moral dos presos. Então, em caso de violação desse dever especial, nós temos uma omissão específica que gera uma responsabilidade civil objetiva. Tudo bem, vamos avançar mais um pouco. Qual é a modalidade dessa responsabilidade civil objetiva? Quando nós falamos de responsabilidade civil objetiva do Estado, existem 2 grandes teorias que tratam sobre as excludentes de responsabilidade. A teoria do risco integral, segundo a qual o Estado não poderia invocar nenhum tipo de excludente de responsabilidade, ou seja, acontecendo o dano causado pelo Estado, a indenização seria sempre devida.
Essa é a teoria do risco integral. Ao lado dessa teoria, existe a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado ele responde objetivamente, ou seja, ele responde independentemente de culpa. No entanto, o Estado pode invocar excludentes de responsabilidade para se eximir desse dever de indenizar. E aí, nesse caso de morte de detento, qual é a modalidade de responsabilidade civil do Estado? Se trata da responsabilidade civil sob a modalidade do risco administrativo. Isso significa o quê? Que o Estado, ele, em regra, é objetivamente responsável pela morte de um detento. Então, aconteceu a morte de um detento numa unidade prisional, o Estado, em regra, responde independentemente de culpa. No entanto, é possível sim, e isso foi consignado expressamente tanto nos debates pelo Supremo Tribunal Federal como na própria ementa, é possível sim que o Estado invoque e comprove excludentes de responsabilidade para se eximir do seu dever de indenizar. Ou seja, não é porque o detento faleceu, morreu no sistema da unidade prisional, é que o Estado automaticamente, obrigatoriamente, em todas as hipóteses, irá responder civilmente. E aí você pode me perguntar, mas como isso acontece? Dê um exemplo em que o Estado não responderia. E aí o exemplo, invocado inclusive pelo ministro Luiz Fux, foi o seguinte. Imagine que João ele é um presidiário que cumpre pena numa unidade prisional. João ele já tem seus 50 e poucos anos, ele está acima do peso, e ele apresenta constantemente problemas de pressão alta. Ele relatou isso já várias vezes para os carcereiros, para o diretor do presídio, para a enfermeira que cuida dos presos. Inclusive, várias vezes, João já teve falta de ar, taquicardia. No entanto, nada foi feito. Determinado dia, João amanhece morto, aparece morto dentro da cela, e aí se constata que João teve um ataque cardíaco, teve um infarto. Nesse caso, o Estado responderá pela morte desse presidiário? Obviamente que sim. Por quê? Porque foi violado o dever específico do Estado de garantir assistência médica a esse detento. Vários indícios foram dados de que a saúde dessa pessoa estava debilitada. E o artigo 14 da LEP, da Lei de Execuções Penais, determina que as unidades prisionais tenham assistência médica, assistência de saúde para os presos. Então, tendo sido violado esse dever do Estado de custódia, de proteção do preso, claramente fica provada a responsabilidade civil do Estado. Agora, vamos mudar o exemplo, vamos imaginar uma outra situação. Pedro é também presidiário, cumpre pena no regime fechado, e ele tem 21 anos. Pedro encontra-se na forma física ideal, todo domingo, no banho de sol do presídio, ele joga futebol com os outros detentos, nunca reclamou de nenhum problema de saúde para o diretor do presídio, para a enfermeira. Pedro convive muito bem com a sua saúde. No entanto, determinado domingo, Pedro, jogando futebol, como sempre fazia, cai no asfalto, cai no pátio do presídio e se constata que ele está morto. Depois, ao fazer os exames no IML, se constata que Pedro sofreu um mal súbito, um problema cardíaco que, a não ser com exames muito específicos, não se detecta, e que há uma interrupção da irrigação do sangue para o cérebro. Então, Pedro faleceu decorrente a esse mal súbito, que era um problema congênito, que já vinha dos seus pais e demais ascendentes. Nesse caso, o Estado responderá pela morte de Pedro? O Estado terá o dever de indenizar os familiares desse detento? Resposta: não. Por quê? Porque essa morte
ela era completamente inevitável para aquelas circunstâncias. Essa morte ela poderia ter acontecido em qualquer ambiente e não apenas no ambiente prisional onde estava localizado Pedro. Então, mesmo que ele estivesse, por exemplo, na sua casa, mesmo que ele estivesse em liberdade, aquela morte seria perfeitamente possível. Não houve nenhuma omissão do Estado ao prestar a sua assistência a esse preso. Tudo bem? Vamos continuar, então, avançando em alguns temas polêmicos a respeito disso. Em caso de suicídio do preso, então o preso ele se suicida dentro da unidade prisional. O Estado ele tem responsabilidade civil pela morte desse preso? Resposta, sim. Existem vários precedentes, tanto do STF como do STJ, afirmando que, em caso de suicídio do preso, o Estado possui responsabilidade civil, deverá indenizar os familiares desse preso. No entanto, aqui, nós voltamos ao mesmo raciocínio anteriormente feito em relação à morte pelo ataque cardíaco. Aqui também o Estado ele não vai ser condenado sempre a indenizar. O Estado poderá sim provar alguma forma de excludente de responsabilidade. E aí, 2 exemplos. O presidiário vinha há muito tempo demonstrando sinais de sofrimento, muito tempo demonstrando sinais de depressão. O presidiário ele já não mais comia, ele falava em acabar com a sua própria vida, dizia que nada mais fazia sentido. Durante o banho de sol, ele preferia ficar dentro da cela, não interagia com os outros detentos. Nesse caso, ele vinha dando todos os indícios de que ele estava num estado de depressão. E aí, caso ele cometa um suicídio, o Estado possui o dever de indenizar os seus familiares. Por quê? Porque mesmo diante de todos esses sinais, o Estado não prestou uma assistência psicológica para esse detento. Situação diferente é o caso em que a mente humana ela é inesgotável e ela é imprevisível, né? Então, algumas vezes, o suicídio ocorre de forma repentina, de forma que não dá indícios nenhum. Então, se, por exemplo, o preso ele tinha um bom relacionamento com todos os outros detentos, ele participava das atividades normais, não tinha nenhum tipo de indício de que ele sofria de uma depressão, mas, de repente, ele aparece morto e fica provado que é um suicídio, nesse caso, o Estado não terá o dever de indenizar, porque, mais uma vez, é o mesmo raciocínio utilizado no exemplo anterior, não há nem uma omissão atribuível ao Estado. Ou seja, o Estado não tinha como saber que aquela pessoa iria praticar aquele ato. Então, mesmo em caso de suicídio, em regra, o Estado responde. No entanto, o Estado poderá comprovar alguma causa excludente de responsabilidade. Por fim, ainda nesse tema, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nesse ano, agora de 2017, o seguinte tema: se uma pessoa está presa na unidade prisional e ela é submetida a condições carcerárias desumanas, a condições carcerárias abaixo daquilo que é recomendável pela legislação, pela Lei de Execuções Penais e pelas recomendações internacionais, essa pessoa, esse preso, ele pode ser indenizado por danos morais? O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. O Supremo Tribunal Federal, agora, em fevereiro de 2017, decidiu que se o preso ele se encontra em situação degradante na unidade prisional, o Estado possui sim o dever de indenizá-lo, inclusive por danos morais. Ok? Vamos continuar agora para o segundo tema que eu separei para vocês. E esse segundo tema, ele diz respeito a candidatos a concurso público com tatuagem, né? Foi um tema decidido ano passado pelo Supremo Tribunal Federal,
envolvendo também um julgamento de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. E a questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal foi a seguinte, né? Determinado candidato concorreu ao cargo de policial militar. E ele foi aprovado em todas as fases do concurso, na prova de conhecimentos técnicos, na prova física, na avaliação social. No entanto, esse candidato não sabia que havia uma previsão no edital dizendo que os candidatos que possuíssem tatuagens em locais visíveis, eles seriam eliminados do concurso. E o problema desse candidato é que ele possuía uma tatuagem tribal, medindo 12 por 14, aqui na panturrilha direita. E, por conta disso, esse candidato foi excluído, foi eliminado do certame. Obviamente, ele não se conformou com essa eliminação e ingressou com ação judicial que acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, discutiu o seguinte tema: é possível que um edital de concurso público preveja a eliminação do candidato pelo simples fato de ele possuir uma tatuagem? Essa previsão editalícia é válida? O Supremo Tribunal Federal respondeu: em regra, não. Em regra, os editais de concurso público não podem prever a eliminação de um candidato pelo simples fato de eles possuírem uma tatuagem. Essa previsão não é compatível com a Constituição Federal. Por quê? Antigamente, possuir uma tatuagem era associado a determinados setores marginais da sociedade, né? Existem estudos sociológicos, antropológicos que, inclusive, narram a história da tatuagem e que falam que a tatuagem era conhecida como a flor do presídio, isso no século XVIII. Provavelmente era feita por presidiários, atrizes, pratas, gansos, e era uma forma de marcar aquela pessoa para distingui-la até da sociedade, né? No entanto, isso, com o tempo, foi mudando. E a tatuagem, que antes era vista como uma coisa paralela, foi se incorporando à cultura das sociedades. Na década de 70, por exemplo, houve uma explosão, né, das tatuagens nos Estados Unidos, e esse movimento chegou na década de 80 no Brasil. Atualmente, a tatuagem é algo completamente normal e aceito por vários setores da sociedade, independentemente da idade. E o Supremo Tribunal Federal afirmou o quê? Que não existe nada que objetivamente vincule a pessoa a ter uma tatuagem com comportamentos indesejados para um servidor público. Ou seja, as restrições que devem ser impostas ao exercício de um cargo público devem ser restrições objetivas, devem ser restrições que estão relacionadas com o cargo. E o fato de ter uma tatuagem ou não, não influencia diretamente no exercício do cargo. Portanto, essa previsão do edital de eliminar candidatos com tatuagem é, em princípio, inconstitucional. Não tem nenhum fundamento de validade. A tatuagem, o Supremo Tribunal Federal continua dizendo, é simplesmente uma forma de liberdade de expressão. É uma liberdade artística daquele que produz a tatuagem e é também uma forma de liberdade de manifestação daquele que escolhe pintar o seu corpo com aquela mensagem, com aquela figura, com aquele adorno que mais lhe expresse o seu modo de sentir. Então, em regra, não é possível que o edital elimine candidatos a concurso público pelo simples fato de eles possuírem tatuagem. No entanto, e é aí que eu chamo a atenção de vocês, existe uma exceção. O Supremo Tribunal Federal falou expressamente o seguinte: olha, em regra, o candidato ele pode ter tatuagem, não há nenhum problema para isso. No entanto, o candidato pode sim ser eliminado se ele possuir alguma tatuagem cujo conteúdo viole valores constitucionais. Então, o Supremo Tribunal Federal construiu a regra de que é permitida a tatuagem para candidatos a concurso público, no entanto, estipulou essa exceção, de que é possível a eliminação se essa tatuagem possuir algum conteúdo que viole valores
constitucionais. E o que seria isso, né? Como exemplos de tatuagens que violam valores constitucionais, imagine que um candidato ao cargo de policial possua uma tatuagem no seu antebraço dizendo o seguinte: olha, morte aos negros, ou então morte aos judeus, ou ainda um candidato a agente penitenciário que possua uma tatuagem no seu pescoço com uma cruz suástica, relembrando o nazismo. Então, nesses casos em que a tatuagem tem algum tipo de conteúdo que viole valores constitucionais, é possível, sim, que a administração pública, de forma legítima, faça a eliminação desse candidato. Tá certo? Com isso, passamos ao nosso terceiro tema, que separei para essa manhã de hoje, que é a greve no serviço público. Também um tema decidido ano passado, sob a sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e enfrentado em diversas oportunidades pelo STJ também. E a primeira pergunta que eu trago para a gente iniciar esse debate é a seguinte: a Constituição Federal, ela prevê o direito de greve para os servidores públicos? Resposta: sim. Isso está expressamente previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. A Constituição diz o seguinte: olha, é assegurado o direito de greve aos servidores públicos, nos termos de lei específica. E aí, qual era o grande problema disso, senhores? É que essa lei específica, até o presente momento, não foi editada. Então, não existe uma lei que regulamente esse artigo 37, inciso 7º, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, ela, para produzir todos os seus efeitos, ela precisa de uma legislação que a regule. Diante disso, os servidores públicos, durante vários anos, ficaram inseguros quanto à realização de greve. Por quê? Porque eles não tinham uma lei que regulasse esse direito, o exercício desse direito. Essa situação perdurou até 2007, quando um grupo de alguns sindicatos de servidores públicos ingressaram com mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: olha, desde a Constituição Federal de 88, o Constituinte determinou que o legislador fizesse uma lei para regulamentar o direito de greve. E essa lei, até o presente momento, não foi feita. Então, a gente quer exercer esse direito, mesmo sem essa lei. E o Supremo Tribunal Federal, em 2007, num julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, afirmou que sim, que os servidores estavam com razão e que, enquanto não for editada uma lei específica para tratar da greve no serviço público, os servidores podem fazer greve utilizando-se da lei de greve da iniciativa privada. Então, o panorama atual é o seguinte: a Constituição Federal prevê o exercício do direito de greve aos servidores. Não existe ainda uma lei que trate sobre isso. No entanto, o Supremo Tribunal Federal afirmou que é possível o exercício de greve pelos servidores públicos, valendo-se da lei da iniciativa privada. Tudo bem, os servidores ficaram fazendo greve, movimentos grevistas, mas aí surgiu uma outra questão polêmica, que foi a seguinte: a administração pública começou a descontar os dias parados dos servidores grevistas. Então, por exemplo, o servidor parava 30 dias, e aí a administração pública ia lá e descontava esses dias da remuneração do servidor. E isso, obviamente, gerou uma série de ações judiciais que chegaram até o Supremo Tribunal Federal, e, ano passado, o STF, em sede de repercussão geral, pacificou o tema. E a pergunta é a seguinte: caso os servidores públicos realizem greve, a administração pública pode descontar a remuneração dos dias em que esses servidores ficaram sem trabalhar? É possível o desconto dos dias paralisados no movimento grevista? O Supremo Tribunal Federal respondeu que, em regra, sim. A administração pública deve descontar esses dias em que
os servidores públicos ficaram parados fazendo greve. Tá? Esse desconto é legítimo, esse desconto é possível. E aí você pode estar me perguntando, mas por quê? Por que esse desconto é permitido na visão do Supremo Tribunal Federal? A questão é a seguinte, quando a gente fala de contrato de trabalho, e a gente fala em interromper ou suspender o contrato de trabalho, nós temos duas modalidades, que é a interrupção do contrato de trabalho. A interrupção do contrato de trabalho ocorre quando o trabalhador para de trabalhar durante determinado período, mas continua recebendo sua remuneração normalmente. Exemplo de interrupção do contrato de trabalho: as férias. Licença remunerada, por exemplo, licença paternidade, licença maternidade, são todas hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. No entanto, ao lado da interrupção do contrato de trabalho, nós temos a suspensão do contrato de trabalho, que é uma outra modalidade, um outro instituto do direito do trabalho, segundo a qual o trabalhador ele para de trabalhar, no entanto, ele também para de receber a sua remuneração, o seu salário. A lei de greve dos funcionários, dos trabalhadores em geral, a lei de greve da iniciativa privada, ela determina expressamente que a greve é um instituto classificado como suspensão do contrato de trabalho. Então, lembram que eu disse para vocês que o Supremo Tribunal Federal falou, olha, vocês podem, servidores públicos, fazerem greve. No entanto, vão ter que utilizar a lei da iniciativa privada. E a lei da iniciativa privada diz que a greve é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, a lei que está regendo atualmente a greve dos servidores públicos, ainda que por empréstimo, é uma lei que determina a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, não há a prestação dos serviços, e aí o servidor não pode, por exemplo, ser punido por isso, por estar fazendo greve, ele não pode sofrer uma advertência, uma suspensão, uma demissão. No entanto, ele também não pode, ele vai ficar sem receber a remuneração durante esse período, ok? A outra pergunta que normalmente é feita é a seguinte: e o administrador público, ele pode não efetuar esse desconto? Então, imagine que houve uma greve dos servidores da saúde, todos os servidores vinculados ao Ministério da Saúde. Eles ficaram paralisados durante 2 meses. Aí o ministro da Saúde ele fala o seguinte, olha, mesmo eles tendo ficado paralisados durante 2 meses, e mesmo tendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que eu posso fazer o desconto, eu não vou fazer o desconto, não. Os servidores vão receber normalmente durante esse período que eles ficaram de greve. O administrador público tem essa liberdade? Em outras palavras, o administrador público ele pode deixar de fazer o desconto dos servidores grevistas? Resposta, não. O Supremo Tribunal Federal afirmou isso expressamente no acordo, que o administrador público tem o dever de efetuar o desconto da remuneração pelos dias paralisados durante a greve. Não se trata de uma faculdade do administrador, não se trata de um poder discricionário do administrador, é um dever. E aí o Supremo Tribunal Federal falou que esse dever é baseado em 3 fundamentos. Um é que, se não houvesse esse desconto, haveria um enriquecimento sem causa do servidor público que ficou sem trabalhar no período. O segundo argumento é o de que a decisão de descontar ou não cabe ao administrador em face do princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, aquele dinheiro, aquela verba, não é do administrador, mas sim da administração pública, ele é apenas o gestor disso, então ele não pode decidir se vai pagar ou não. E a terceira argumentação é baseada no princípio da legalidade.
Por quê? Porque a lei de greve da iniciativa privada, que é aplicável à greve dos servidores públicos, ela determina que a greve é uma suspensão do contrato de trabalho, ou seja, ela determina que não deve haver o pagamento da remuneração relativa ao período em que os servidores ficaram parados. Dessa forma, o administrador público ele tem o dever, ele está vinculado a esse desconto. Tá? E essa questão, pessoal, ela foi muito discutida também mundo afora. Em alguns países, por exemplo, na Inglaterra, Portugal, na Espanha, os servidores públicos podem fazer greve, né, assim como também no Brasil. No entanto, lá também há o desconto dos dias paralisados. Em razão disso, né, é muito comum nesses países que a cada mês seja descontado um pequeno valor da remuneração desses servidores e isso é constituído um fundo de greve. Então, é uma prática comum dos servidores e trabalhadores em geral de outros países de constituírem um fundo de greve, por meio do qual eles vão depositando todos os meses um determinado valor, e esse fundo de greve ele serve para custear as despesas relacionadas com alguma greve e também, eventualmente, a remuneração dos grevistas que aderiram ao movimento. Uma outra pergunta ainda relacionada com esse tema é a seguinte: em vez de realizar o desconto, é possível que os servidores façam a compensação dos dias paralisados? Então, por exemplo, os servidores ficaram 15 dias de greve. E a carga horária desses servidores é de 6 horas por dia. É possível que os servidores fiquem trabalhando 7, 8 horas até compensar os dias paralisados? O Supremo Tribunal Federal respondeu que sim. A compensação dos dias paralisados é perfeitamente possível. Em vez de você fazer o desconto dos valores paralisados, né, dos dias paralisados, você pode fazer um sistema de compensação de banco de horas. Uma outra pergunta: é necessário processo administrativo para que seja feito o desconto dos dias em que o servidor ficou sem trabalhar por conta da greve? Então, por exemplo, João é servidor público e aderiu ao movimento grevista. Ele ficou 15 dias sem trabalhar, participando da greve. A administração pública, como nós vimos, ela deve descontar esses dias do servidor. A pergunta é necessário que, antes de ocorrer esse desconto, seja aberto um processo administrativo, assegurando ampla defesa e contraditório para esse servidor público? Resposta: não. Temos vários precedentes do STJ dizendo que não é necessária a instauração de processo administrativo para efetuar esse desconto. Uma outra questão ainda relacionada com isso: a administração pública, ela pode efetuar o desconto da remuneração desse período parado de uma só vez? Ou seja, o servidor público ficou 20 dias participando da greve. Então, vai ter que ser feito esse desconto desses 20 dias. É possível que a administração pública exija o desconto em uma parcela só, de uma só vez? O STJ afirmou que não. O STJ afirmou que o servidor público tem o direito de parcelar esse desconto. Então, é possível que o servidor público, com base na Lei 8.112, o caso julgado pelo STF era de servidores públicos federais, é possível que haja o parcelamento desse valor em razão do caráter alimentar da remuneração e também do princípio da dignidade da pessoa humana. Bem, nós dissemos aí que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em regra, deve haver o desconto da remuneração pelos dias em que o servidor público ficou sem trabalhar, participando da greve. Lembram? Em regra. Por que eu falei em regra? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou que há exceções.
O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, se a greve ela foi motivada por algum ato ilícito praticado pela administração pública, então, nessa hipótese, não deverá ser feito o desconto dos dias paralisados. Então, recapitulando, em regra, deve ser feito o desconto dos dias em que o servidor público ficou sem trabalhar. Exceção, não é necessário o desconto, esse desconto não é devido, se a greve foi motivada por algum ato ilícito praticado pela administração pública. E o que seria um exemplo de ato ilícito praticado pela administração pública? O atraso de salários, por exemplo. Então, se a greve foi motivada pelo atraso no pagamento da remuneração dos servidores públicos, então, nessa hipótese, os servidores podem fazer greve sem desconto da sua remuneração. Aí você me pergunta, mas atraso na remuneração dos servidores públicos, né? Se fosse há 1, 2 anos, esse exemplo seria bem fictício. Mas agora basta a gente olhar para a situação de alguns Estados-membros, né, do nosso país, em que possuem servidores públicos com atraso de remuneração de 1, 2, 3 meses. Né? Então, por exemplo, num estado desses, em que o servidor público está há 2 meses sem receber a sua remuneração, caso seja feita uma greve para questionar essa atitude, não seria possível efetuar o desconto dos servidores públicos que aderissem a essa greve. Tudo bem? O próximo tema que eu trouxe aqui para os senhores diz respeito ao cultivo de drogas e à expropriação do terreno, da propriedade onde for encontrado esse cultivo de drogas. Que tema é esse? Vamos entender melhor. A Constituição Federal, no seu artigo 243, ela diz o seguinte, que se forem encontradas plantações, cultivo de plantas psicotrópicas em uma propriedade, seja rural, urbana, o poder público ele pode confiscar esse imóvel, ele pode confiscar essa propriedade e destiná-la a programas de habitação popular ou de reforma agrária. Então, por exemplo, se for encontrado em um sítio uma plantação de maconha, é possível que o poder público ele faça o confisco desse sítio sem pagamento de qualquer indenização ao proprietário e que esse sítio seja destinado à reforma agrária ou programas de habitação popular. Tudo bem? Isso é chamado pela doutrina de desapropriação confiscatória ou desapropriação com fisco. Por quê? Porque é uma espécie de desapropriação anômala, já que na desapropriação nós temos justa e prévia indenização. E, nesse caso, é uma expropriação, é um confisco, já que não há pagamento de indenização ao proprietário. Tudo bem? É uma hipótese de perdimento mesmo desse bem. O que o Supremo Tribunal Federal discutiu ano passado a respeito desse tema? Alguns tópicos bem interessantes. Primeiro, para que haja o confisco, para que o proprietário perca esse imóvel, é necessário que ele tenha participado diretamente do cultivo dessas plantas psicotrópicas? É necessário que o poder público prove o dolo desse proprietário? Resposta: não. Tá? Não é necessária a comprovação de dolo desse proprietário. Não é necessário que comprove que esse proprietário participou do cultivo dessa plantação. Basta que ele tenha agido com culpa. Né? E essa culpa, ela também não é provada pelo poder público, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, não é necessário que o particular, que o proprietário tenha participado diretamente dessa plantação, basta que ele tenha agido com culpa. Ok? Essa culpa desse proprietário, ela pode ser de 2 espécies. Ela pode ser uma culpa invigilando
ou uma culpa in eligendo. O que é uma culpa in vigilando nesse caso? Então, a gente deu o exemplo que num determinado sítio foi encontrada uma plantação de maconha. E aí fica demonstrado que esse sítio era meio que abandonado. O proprietário nunca ia lá, não botou ninguém para cuidar, nenhum caseiro, ninguém para ficar vigiando. Então, houve aí, por parte do proprietário, uma culpa in vigilando, uma culpa na fiscalização desse seu imóvel. E a função social da propriedade, ela exige que o proprietário ele tenha o cuidado com o seu imóvel, com a sua propriedade, não apenas para si, mas também para a sociedade. E essa culpa também ela pode ser uma culpa in eligendo. O que é a culpa in eligendo? Então, vamos dizer que ficou provado que havia uma plantação de drogas naquele sítio. E que o responsável por essa plantação, quem plantava isso, era o caseiro do sítio. Então, nesse caso, houve uma culpa in eligendo por parte do proprietário, que escolheu mal o seu preposto, o detentor ali da posse, o fâmulo da posse, o caseiro. Então, houve aí uma culpa in eligendo na escolha daquele profissional, daquela pessoa que ia cuidar da sua propriedade. O proprietário poderá evitar esse confisco se ele provar que não teve culpa pelo fato de estarem cultivando plantas psicotrópicas no seu imóvel, né? Então, o proprietário ele tem o direito, né, tem a possibilidade de provar que não agiu com culpa? Resposta, sim. Né? O Supremo Tribunal Federal afirmou que o proprietário ele tem a possibilidade de provar que ele nem participou da plantação e também não teve culpa pelo fato de terem sido plantadas aquelas substâncias, né, na sua propriedade, no seu imóvel. No entanto, e é aí que eu chamo a atenção de vocês, o ônus dessa prova é do proprietário. O ônus dessa prova ele é invertido. Ou seja, o poder público ele precisa provar apenas o quê? Que houve a plantação da substância, né, da cultura de plantas psicotrópicas e que aquele terreno é de propriedade daquela pessoa. Provando isso, o poder público se desincumbe do seu ônus e pode haver o confisco. Se o proprietário quiser provar que não tem culpa, o ônus é dele. Então, se trata aí de uma hipótese de inversão do ônus da prova, ou de culpa presumida. Né? Havendo o cultivo de plantas ilegais no imóvel, presume-se que o proprietário é culpado em virtude da função social da propriedade. E somente se ele conseguir provar que não é culpado, é que seria possível ele se eximir do confisco desse bem. Ok? Vamos para o último tema, já se encaminhando aí para o final da nossa exposição, e ele diz respeito a ações de ressarcimento ao erário e prescrição. Também outro tema muito importante que foi analisado pela jurisprudência no ano de 2016. Imagine a seguinte situação, né? Na saída de um ministério, um veículo pertencente a um órgão público, ele para no sinal e o particular, distraído, mexendo no WhatsApp, acerta a traseira desse veículo oficial, desse veículo do órgão público. Né? Ou seja, houve aí um acidente de trânsito que causou um prejuízo ao erário em virtude de uma ação imprudente, negligente desse particular. O órgão público manda consertar o carro, enfim, e começa aquele processo administrativo demorado até que, 7 anos depois, ingressam com uma ação judicial cobrando o valor pelo conserto do carro. Então, 7 anos depois do acidente, a União ingressa com uma ação cobrando o ressarcimento ao erário dos valores com o conserto do carro. O particular, na contestação, ele argui o quê? A prescrição. Ele fala, olha, esse acidente já tem 7 anos, eu nem lembrava mais. Né?
Já tem 7 anos e já está prescrito, a pretensão está prescrita. Aí a Fazenda Pública, em réplica, alegava o quê? Uma tese que era muito comum na Fazenda Pública, tanto federal, estadual como municipal. A tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Aí a Fazenda Pública alegava o seguinte, olha, em caso de ações de ressarcimento ao erário, a pretensão ela é imprescritível, ou seja, não existe prescrição em caso de ações de ressarcimento ao erário. E com base em que dispositivo, com base em que fundamento que a administração pública alegava isso, pessoal? Com base nesse artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Veja o que diz esse artigo 37. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, o que a Fazenda Pública alegava? Olha, a lei estabelecerá os prazos de prescrição, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Com base na conjugação dessa primeira parte com essa parte grifada, significa que o Constituinte disse que para as ações de ressarcimento não é necessário prazo de prescrição, não cabe prazo de prescrição. Então, essa tese ela é muito invocada pelas fazendas públicas e o Supremo Tribunal Federal apreciou essa tese parcialmente. Por que parcialmente? O Supremo Tribunal Federal falou que, no caso de ilícitos civis, como esse exemplo que eu dei, de um particular que colidiu com o veículo de um órgão público, em caso de ilícitos civis que gerem prejuízo ao erário, as ações de ressarcimento são sim prescritíveis. Então, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, se houve um prejuízo ao erário decorrente de um ilícito civil, ou seja, de uma relação como se fosse do Estado, como se fosse um particular, nesse caso, cabe sim a prescrição, deverá seguir todos os prazos de prescrição. Então, nesse exemplo que nós demos do acidente de trânsito, estaria sim prescrita a pretensão da União de cobrar essa despesa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ele disse que, no caso da improbidade administrativa, por enquanto, permanece sendo imprescritível. Então, dividindo aqui o assunto, em casos de ilícitos civis que causem prejuízo ao erário, nesse caso, há prescrição. Em caso de ações de ressarcimento decorrentes de improbidade administrativa, nesse caso, por enquanto, ainda, essas ações são consideradas imprescritíveis. Por que eu disse por enquanto? Porque durante os debates desse caso envolvendo ilícito civil, alguns ministros se manifestaram contra a tese da imprescritibilidade mesmo em caso de improbidade administrativa. Uma das vozes mais fortes nesse sentido foi a do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, apesar de ainda ser o entendimento dominante, ou seja, o de que em ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ação de improbidade administrativa não haver prescrição, esse tema ainda será objeto de um recurso extraordinário que está afetado com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e que poderá haver algum tipo de mudança. Mas, por enquanto, o cenário da jurisprudência é o seguinte: ilícitos civis que causem prejuízo ao erário, a ação de ressarcimento ela é prescritível, ela está submetida à prescrição. Ilícitos, prejuízo ao erário decorrente de ação de improbidade administrativa, discutida em ação de improbidade administrativa. Nesse caso, ela é imprescritível, não está submetida à prescrição. Por quê, pessoal? Porque o artigo 37, parágrafo 5º, que nós vimos aqui,
ele está vinculado ao parágrafo 4º. E o parágrafo 4º do artigo 37, ele trata sobre improbidade administrativa. Então, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, olha, esse artigo 37, parágrafo 5º, ele deve ser lido em conjunto com o parágrafo 4º. Ele está dependente do parágrafo 4º. Ele regula uma situação descrita no parágrafo 4º, que é a situação da improbidade administrativa. E ele não pode ser alargado para abranger qualquer espécie de ação de ressarcimento ao erário, já que, no Brasil, a regra é a prescritibilidade. A regra é que todas as pretensões sejam prescritíveis em homenagem à segurança jurídica, e isso só possa ser excepcionado em caso de previsão expressa da Constituição ou da lei. E agora, eu prometo que é o final mesmo, qual é o prazo prescricional, né? Se o poder público ele sofre um prejuízo decorrente de um ato ilícito, nós vimos que é prescritível isso, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu assim. E qual é o prazo prescricional? Aqui ainda temos uma polêmica. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, aplicou o prazo de 3 anos. 3 anos previsto no Código Civil. Ele falou o seguinte, olha, é uma relação como se fosse particulares. Então, aplica-se o Código Civil, o prazo é de 3 anos. No entanto, o STJ possui jurisprudência muito forte, no sentido de que o prazo é de 5 anos. Por quê? Qual o raciocínio muito interessante do STJ e que eu concordo? O STJ fala o seguinte, olha, o prazo para que a administração pública seja demandada é de 5 anos, com base no decreto 20.910. Então, o prazo para que a administração pública também demande, em razão do princípio da isonomia, também tem que ser de 5 anos. Tá? Então, ainda temos essa divergência aí em relação ao prazo prescricional, mas que em breve deverá ser solucionada. Eu agradeço mais uma vez a paciência e a atenção de todos vocês e desejo um bom dia. Muito obrigado. Doutor Márcio, agradeço a participação nessa aula magna, né, que você teve a capacidade, com toda a didática, de nos brindar. São temas super atuais, de interesse principalmente de nós que atuamos perante a Justiça Federal. Para mim vai ser muito útil e tenho certeza que será útil a todos. Pelo adiantado da hora, nós não podemos aqui abrir debates, mas eu acho que a exposição foi tão clara e também, segundo o ministro Reinaldo informou, estará disponível no YouTube, que, se alguém tiver algum interesse, poderá ainda assistir novamente, né? E o doutor Márcio também se coloca no seu site à disposição para algum questionamento. E, desde logo, agradeço, doutor Márcio, pela magnífica aula e passo a palavra ao nosso coordenador científico. E, como eu disse, a nossa prata da casa não é prata, é ouro. Diamante. Né? E não é ouro, agora é diamante, né? Segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mas o doutor Márcio André eu conheço há muito tempo, tive a honra e o prazer de ser seu examinador no concurso de juiz federal e, efetivamente, já naquele momento, Sua Excelência despontava como o brilhantismo que hoje, e com a simplicidade, com a didática que hoje ele traz para todos nós. Não, como eu disse, aqui estamos com mais de 560 pessoas participando desse ciclo de eventos pelo sistema virtual, nas mais variadas sessões judiciárias deste Brasil continental, e a todos eles, os juízes federais, servidores da Justiça Federal, eu parabenizo por ter em seu quadro um colega como o Márcio André, que, além de ser um excelente magistrado, é um profissional, um professor extremamente dedicado,
simples, mas com muita profundidade e com muita lhaneza no ato de ensinar. Parabéns, a gente encerra essa parte, e a outra parte, agora, vamos tratar de fornecimento de medicamentos e improbidade administrativa com ninguém menos do que Neviton Guedes e Sérgio Cuquina, né?